Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom pessoal, primeiro ponto, eu tenho que pedir perdão para todos aqueles que me assistiram ou me ouviram ontem, porque a edição do vídeo que eu tratei sobre a questão do emprego e desemprego no Brasil em setembro estava simplesmente horrível. Eu não sei o que aconteceu, eu fiz a revisão do material, subi para o YouTube, mandei fazer o tal do upload e mais tarde, quando fui ver como é que estava, já estava publicado, simplesmente as edições, os cortes que eu fazia, quando recomeçava, truncava tudo com a parte anterior. Vamos ver se isso aí não acontece mais. Eu estou pensando seriamente em modernizar meu equipamento, que é meio improvisado ainda. No momento em que esse canal tiver mais visualização, tiver mais participação, seguramente eu vou fazer um bom investimento em equipamentos. Mas vamos para o nosso assunto de hoje. Em primeiro lugar, eu queria dar destaque para o resultado do emprego de outubro, calculado pelo CAGED do Ministério do Trabalho. De acordo com eles, no mês em questão, houve um saldo positivo entre contratações e demissões de 253 mil vagas, 250 mil postos de trabalhos formais com carteira assinada. Gente, esse é o segundo melhor outubro desde o início desse século. Só perdeu para o ano passado e também era fácil. Em outubro do ano passado, a economia brasileira estava em plena recuperação, ou melhor falando, em recomeço, depois dos lockdowns que nós tivemos no primeiro e no segundo semestre em vários estados do país. A recontratação era assim uma coisa óbvia naquele momento. Agora, esse dado de 253 mil vagas a mais em outubro vem demonstrar que a atividade econômica brasileira não está tão mal das pernas como muita gente anda falando por aí. E é esse o ponto que eu quero abordar com vocês. Amanhã, no dia 2 de dezembro de 2021, vai ser publicado pelo IBGE os resultados do PIB do terceiro trimestre. Ou seja, nós estamos falando de julho, agosto e setembro. E nesse período, tudo o que foi produzido pelo país. Vamos ver se cresceu, se caiu, se ficou estagnado. De acordo com a maior parte dos analistas econômicos e dos profetas de plantão, o resultado do PIB do terceiro trimestre que nós vamos ter amanhã deve ser alguma coisa não muito legal. Eles estão prevendo uma queda pequena, ou próximo de zero, ou um crescimento um pouquinho acima de zero. Olha, assim como na semana passada eu me arrisquei falando que a inflação de novembro, que vai fechar semana que vem, ela não vai ser tão alta como estava previsto, eu vou dizer o seguinte para vocês. O resultado do PIB vai ser melhor do que os prognósticos que nós estamos entrando em contato nesses últimos dias. E eu vou explicar por que isso, gente. Em primeiro lugar, a gente vai ter que de novo enfatizar uma coisa. Os dados do PIB, assim como de toda a economia do Brasil e do mundo, estão atualmente de ponta cabeça. Vamos lembrar dos lockdowns de novo, primeiro trimestre, segundo trimestre do ano passado. Em alguns estados, até no segundo semestre do ano passado, nós tivemos, sim, restrição ao funcionamento das atividades econômicas. Mas, vamos falar, centrado no primeiro semestre. E quando a gente compara os dados do ano passado com qualquer coisa, sim, dá uma bagunça. Mas vamos tentar depurar alguma coisa, pessoal. Quando a gente fala no PIB do terceiro trimestre de 2021, nós estamos nos referindo a tudo que foi produzido no Brasil entre julho, agosto, setembro desse ano. E nós vamos comparar isso com o quê? Normalmente se compara com o mesmo período de 2020 ou com o segundo trimestre desse mesmo ano, ou seja, abril, maio e junho. Mas vamos começar a falar de trimestre frente ao mesmo trimestre do ano anterior. Quando nós olhamos os dados do segundo trimestre de 2021,
nós vamos encontrar um crescimento, pasmem pessoal, de 12,42%. Esse seria o maior crescimento da economia brasileira, em termos trimestrais, é claro, desse século, comparando o segundo trimestre de 2021 frente ao segundo trimestre de 2020. Mas nós já vamos entender isso. Nesse período do ano passado, como é que estava o Brasil? Parado, em lockdown. Então, a informação, por mais bonita que seja, ela não serve para nada, pessoal. Já o terceiro trimestre do ano passado, quando as fábricas começaram a abrir, as lojas começaram a receber mais pessoas, também é distorcido. O PIB daquele período foi vitaminado pelo que nós vamos chamar de consumo reprimido das pessoas presas em casa no trimestre anterior. Então é lógico que agora, no terceiro trimestre de 2021, que vai sair amanhã o resultado, ele vai sim ter o impacto dessa vitaminada que ocorreu no ano passado. Então vamos admitir de antemão, a comparação dos dados, elas estão prejudicadas e necessariamente não querem retratar, sim, retratam uma realidade, mas uma realidade distorcida. Não aquela que nós estamos acostumados a trabalhar, que seria dentro de padrões de normalidade estatística. Isso não existe esse ano. Então, por mais que esses profetas, economistas de plantão que estão prevendo uma nota ruim no PIB de amanhã, nós vamos deixar bem claro, não se trata de recessão, não se trata de estagnação, mas sim da confusão de dados que foi criada no ano passado, com o fechamento obrigatório das empresas e fechamento de postos de trabalho também, em função do isolamento social protagonizado pelos governos estaduais e municipais. Se eles estavam certos ou não, não cabe discutir agora, aqui. Esse é um outro debate, no qual eu não quero entrar. Mas a verdade é que nós vamos ter que reconhecer que aquela decisão causou sim um efeito no processo econômico, na dinâmica da economia brasileira. E agora essa gangorra de resultados positivos ou negativos reflete isso. Então, para ter uma ideia um pouco melhor do que está acontecendo com a economia brasileira, eu peguei alguns dados que são fundamentais na hora de montar o PIB nacional. E vamos ver como eles reagiram na relação entre, repetindo, o terceiro trimestre desse ano frente ao terceiro trimestre do ano passado e o terceiro trimestre desse ano frente ao trimestre imediatamente anterior, também agora de 2021. Vamos começar com a produção industrial. As indústrias, nesse terceiro trimestre, elas produziram 7,7% a mais do que no período de abril, maio e junho. Em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, julho, agosto e setembro de 2021 frente a 2020, nós tivemos uma queda de 1,14%. Mas vamos lembrar que lá no terceiro trimestre de 2020, nós já mencionamos isso, a produção industrial de 2020 estava vitaminada para compensar a falta de produção ocorrida no trimestre anterior, quando estava todo mundo em casa em função do isolamento social. Já o comércio varejista, que eu uso o conceito ampliado do IBGE, que entra, além de tudo que se comercializa, tudo que a gente enxerga, esse mercado, móveis, eletroeletrônicos, o ampliado vai dentro desse conceito, venda de veículos e venda de material de construção. O crescimento do terceiro trimestre de 2021 frente ao trimestre imediatamente anterior foi de 3,29%. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, foi um pouco mais modesto, de 0,91%.
1%. Lembrando também que as pessoas naquele momento estavam voltando para as lojas. Então, estavam fazendo suas compras que não haviam feito no segundo trimestre. Isso vale para quase tudo, menos supermercado, que estavam abertos, assim como as farmácias. Agora, sobre o setor de serviços, o IBGE registrou um crescimento de 5,63% nesse terceiro trimestre de 2021 frente ao segundo trimestre, e em relação ao terceiro trimestre do ano passado, a alta foi de 15,16%. Pô, que númerozão! Olha, o número é bonito, mas vamos lembrar que muitos serviços naquele período ainda tinham fortes restrições de funcionamento. Por exemplo, eventos eram proibidos, restaurantes com lotação parcial, cinema e teatros com lotação parcial. Mesmo serviços médicos, as pessoas estavam com medo de se contaminar em hospitais. Então é natural, isso é distorcido também, mas compõe os dados que vão perfazer o número do PIB agora do terceiro trimestre de 2021. E olha só um outro dado que importa para essa análise: a arrecadação de impostos. Lógico que a gente quer pagar menos impostos, eu sou um defensor disso. Mas não tem nenhuma mudança realmente importante na política tributária do país. O fato de arrecadar mais impostos significa que a economia está gerando mais riqueza. E olha só, o crescimento da arrecadação de tributos federais foi de 7% do terceiro trimestre de 2021 frente ao segundo trimestre e de 17,25% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Gente, diante desses números, por mais distorcidos que eles estejam, eu acho muito pouco provável que amanhã, de manhã ou de tarde, não sei, quando o IBGE divulgar o PIB do terceiro trimestre, nós vamos ter um resultado negativo ou neutro. Quem está falando em recessão técnica não é porque acredita realmente nisso. A minha opinião é que as pessoas que estão fazendo essa previsão não estão sendo sinceras. Elas estão na torcida por questão política. Isso é muito ruim. E vou dizer mais, não é só na economia que está acontecendo isso. Vamos dar uma olhada no debate dos advogados. A torcida de vários desses profissionais do direito no debate público está distorcendo as leis, está distorcendo a própria Constituição do Brasil. Nós somos testemunhas de vários casos aí de exageros ou omissões de um lado ou de outro do pensamento político e do pensamento jurídico. E pasmem, isso também acontece na medicina. E é um absurdo. Eu não estou dizendo que esse lado está certo, o outro lado está errado, o outro lado está certo, esse está errado. Para mim, todos estão errados, porque essas pessoas, assim como eu, primeiro compromisso que nós temos com o público quando botamos a nossa cara na tela ou nos jornais é proporcionar uma informação de qualidade. E isso no Brasil nós não estamos tendo nesse momento, e vamos reconhecer, essa é uma questão de paixão que não é só aqui no nosso país, está virando global. Quero sinceramente que o PIB brasileiro do terceiro trimestre cresça pelo menos 98%. É lógico que não vai acontecer, mas a minha torcida é para o melhor das pessoas, não para eleger esse ou aquele candidato. Gente, hoje realmente eu estou meio indignado em ver essas informações e como elas estão sendo tratadas por pessoas que deveriam e normalmente são responsáveis. O oportunismo político está distorcendo vários conceitos éticos e, especialmente,
a visão que nós poderíamos ter do que é verdade e do que não é verdade. Então hoje eu fico por aqui. Espero. Se você gostou do conteúdo do Fora de Curva hoje, por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. E se quiser fazer um comentário, também ajuda bastante o canal a ganhar visibilidade e prosperar dentro do YouTube. Muito obrigado a todos, até breve, tchau!